A Bíblia, sua biografia. Palestra realizada em 5 de fevereiro de 1963. Neville Goddard. Quando eu digo a você que a Bíblia é sua biografia, na verdade eu estou dizendo que você é Deus, e estou falando sério. Nos é dito no Salmo 82. Eu digo, tu és Deus, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, você morrerá como homens e cairá como qualquer príncipe. Então, quero dizer exatamente o que o salmista disse, que vocês são deuses. Mas o homem tem um conceito tão estranho da palavra Deus. O correio desta manhã me trouxe uma carta. Eu não conheço a senhora. Ela afirma que ela tem 82 anos. Ela diz, estou devolvendo o seu último livro, A Lei e a Promessa. Ela não pôde devolvê-lo para mim, porque eu não o vendi para ela. Ela pode tê-lo devolvido ao meu editor ou a alguma loja que lhe vendeu o livro. Ela disse, eu li as 156 páginas, as 40 histórias contadas sobre a promessa, e nenhum crédito foi dado a Deus. Ninguém que recebeu a resposta às suas orações agradeceu a Deus, e por isso é um livro sem Deus. Então, ela está devolvendo para alguém. Não a critique. Ela tem 82 anos, e sem dúvida, como minha mãe e meu pai, tinham conceitos estranhos e maravilhosos de Deus, mas Deus fora de si mesmos. Deus estava do lado de fora para quem eles se voltavam, e ela indubitavelmente recorreu a algum pai criativo externo, e esse é o seu Deus. Se ela se sente assim, você não pode culpá-la quando ela lê isso, pois eu juntei os dois e identifico Deus com a imaginação humana. Ao identificar os dois e torná-los um, eliminei a visão que atormentou o homem, pois nos é dito, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele não foi feito nada do que foi feito. Então descobrimos que poderíamos nos imaginar como seríamos e o que queremos ser. Permanecendo fiel a essa suposição, tornou-se um fato externo em nosso mundo. Se todas as coisas foram feitas por ele e sem ele não foi feito nada do que foi feito, e fizemos isso com um experimento e funcionou, bem, então nós descobrimos Deus. E ele não era algum ser no espaço que retornaria. Nós o encontramos em nós mesmos, como nossa maravilhosa imaginação humana, que nós falhamos muitas vezes. Certamente, ainda estamos divididos entre o conceito de Deus, o pai de Davi, e o que nós mesmos descobrimos. Então, ainda estamos sob essa influência de um antigo conceito de Deus. Então, ela vai devolver o livro, e vamos todos sentir que amanhã ela vai ver quem Deus realmente é. Mas não a julgue, não duramente de qualquer maneira. Deixe-a exatamente como ela é, porque, pelo menos, ela acredita em Deus, o que é muito maior do que não acreditar em algum poder que é criativo neste mundo. Agora nos voltamos para o livro dos livros. Você não pode ler dizendo, bem, abri o livro e li de Gênesis a Apocalipse. Há 66 livros no que chamamos de Bíblia. É uma biblioteca. O Antigo Testamento é algo que você quase não pode acreditar, certamente não com sentido, sem a chave que nos foi dada no Novo. O Novo está completamente oculto no Velho, e no Velho se manifesta no Novo. Então, nos voltamos para o primeiro livro, o livro de início, o livro de Gênesis, e ouça atentamente. Estamos lidando com um mistério. Quando falo de um mistério, não estou falando de um assunto que deva ser mantido em segredo, mas de uma verdade misteriosa no caráter. E no livro do Gênesis,
tem uma estranha inversão de ordens através dele. Entre aspas, o primeiro será o último e o último o primeiro. Fecha aspas. Essa inversão de ordem começa logo no começo. Vamos ver o que é declarado primeiro no livro. No princípio, Deus. Esse é o começo. O final do livro, em um caixão no Egito. No princípio, Deus em um caixão no Egito. E aquele colocado em um caixão é o homem. Então, ele foi chamado José. E José morreu. Ele tinha 110 anos e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Então aqui encontramos o começo e o fim. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Vamos ver como a coisa se desdobra para nós. No primeiro capítulo, o propósito de Deus é declarado, entre aspas, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que dominem o peixe no mar, as aves do céu, o gado, a toda a terra e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Fecha aspas. Deixemos-lhe domínio, esse é o propósito de Deus, não o seu ato criativo ainda. Seu ato criativo vem no segundo capítulo, mas esse é o propósito de Deus, afirmou. Ele fará o homem à sua própria imagem e lhe dará completo domínio sobre todas as coisas. No segundo capítulo vem o ato criativo. O Deus do próprio pó do solo fez o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Agora salte do segundo capítulo, do 7º verso para o 21º versículo. Lá você encontrará o ato criativo. Ele afirma isso no verso 7 e em seguida conclui o ato criativo no 21º ao 24º verso. E Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e ele dormiu. E então vem o ato criativo da divisão do homem. Macho e mulher, ele agora faz isso. O homem não é um homem. O homem não é uma mulher. O homem é a imagem de Deus, um ser acima da organização do sexo. Mas ele está destinado a ser esse ser. Ele ainda não está completo. Para chegar a esse nível, onde tudo está sujeito ao seu poder criativo, ele passa por essa imagem dividida de si mesmo, chamada homem-mulher. Então nos dizem, no estado dividido, ele é levado ao mundo da experiência. Aqui estava um mundo de inocência, porque aqui ele está morto. Então, os mortos não poderiam de forma alguma ser tentados. A sepultura não poderia violar nada, está morto. No entanto, ele é feito vivo. Ele é feito vivo pelo afundamento de Deus em si mesmo, para Deus. Não esqueça o último verso, em um caixão no Egito. Mas a história é que, tendo feito a imagem de si mesmo, a imagem não tem poder em si. Só se torna animado e vivo e responsivo se Deus se afunda à sua imagem. Então Deus se afunda à sua imagem. E nesse estado, a imagem se torna dividida, macho e fêmea, como nós somos. E então vem a história mais terrível do mundo, que Deus está nele, essa imagem de si mesmo, o próprio tormento da eternidade. É necessário levar a imagem que estava morta e apenas responsiva, tornada viva, mas apenas feito vivo, que é um estado responsivo, e depois transformá-la em um ser vivificante apenas por Deus. Então levou toda a história de 6.000 anos, chamados 6 dias, para completar o ato de Deus. Aqui você e eu somos os seres. Eu não estou falando da teoria hoje à noite. Falo por experiência própria. Eu digo a você que a história é verdadeira do começo ao fim.
E se eu não posso ficar aqui diante de você e demonstrar para sua própria satisfação o poder que é Deus, é somente porque eu ainda estou usando esta vestimenta de carne. E enquanto eu estiver usando, a glória da herança celestial não pode ser atualizada por mim, ou pelo menos não é completamente realizada em mim enquanto eu uso e continuo a usar esta vestimenta de carne. Mas tudo dito na Bíblia eu experimentei. Eu experimentei as profundezas da minha alma, e é tudo verdade do começo ao fim. Há alguns anos, William Blake, ele morreu em 1827, e eu o encontrei nessas esferas celestes, o majestoso patriarca, e ele me disse: fique parado, agora caia para trás e deixe-se ir sem restrição, apenas caia. Eu obedeci e caí como uma estrela interestelar caindo através do espaço infinito. Quando cheguei, olhei e vi este ser cintilante, esta criatura celestial, humana e ainda não humana. Humano sim, mas era tudo luz, todo fogo, e o coração era como viver rubi. Quando olhei para ele, estava olhando para mim mesmo. Aqui eu estava olhando para o meu próprio ser. Cheguei mais perto para descobrir que o vasto mundo do homem estava encerrado dentro de mim. A humanidade em sua plenitude estava encerrada dentro daquele ser, e eu sou isso. Todas as nações, todas as raças do mundo estavam certas naquele corpo. Quando eu olhei para o pedaço de mim contendo tudo, eu me senti cristalizado. E aqui eu sou neste mundo de sombras mais uma vez. Essa história é verdadeira em todos os seres do mundo. Então Blake me revelou o que ele quis dizer quando disse, entre aspas, tudo o que você vê, embora apareça fora, está dentro de sua imaginação, de que este mundo de imortalidade é apenas uma sombra. Fecha aspas. Eu nunca entendi completamente essas palavras antes, mas com essa visão eu entendi. Então eu entendi mais claramente do que nunca antes de sua visão chamada de visão do juízo final, onde todos os personagens da Bíblia não são personagens, mas apenas estados de consciência. Quando falamos de Abraão, Isaac e Jacó e todos esses personagens, eles não são pessoas como somos, são estados de consciência, e os indivíduos são apenas representativos ou visões desses estados eternos, conforme revelados ao homem mortal, como nós, na série de visões divinas, conforme foram registradas para nós em nossa Bíblia. Eu os vi em minha visão, e você e eu podemos estar em qualquer um desses estados a qualquer momento, um certo padrão pelo qual passamos. Nós podemos ser qualquer estado e fazê-lo. Quem faz isso? Você não diz, Deus pode fazer isso? Deus pode fazer alguma coisa? Mas eu mudaria a palavra. E você não se ofendesse, e isso significa o que eu antigamente chamava de Deus e ainda faço, porque gosto do nome que chamam de imaginação divina. E imaginação divina e imaginação humana são uma, elas não são duas. Um ato imaginário é um fato objetivo imediato. Funcionando em baixas intensidades como somos, um ato imaginário é realizado em um processo de tempo. E assim, toda visão como está ali, eu assumo que eu sou, mas no momento a razão nega e meus sentidos negam, mas eu assumo que eu sou. E se eu assumir isso e me parecer real e natural, quando eu quebrar o feitiço, eu sei o que plantei. E então ele tem sua própria hora marcada. Toda visão tem seu próprio período de gestação. Como nos diz o profeta, tem a hora marcada, amadurece, floresce, se parecer lento, então espere. Com certeza não será tarde. Se você ver isso claramente em sua mente,
Se você estiver realmente na imagem, ela se tornará tão objetiva quanto esta sala é agora. E mais uma vez, estou falando da experiência. Sentada em minha cadeira em casa, ou deitada em um sofá, ou na minha cama, de repente, sem meus olhos estarem fisicamente abertos, eu vejo um mundo que não veria se soubesse onde estou fisicamente, e não posso negar. É tão real quanto você é objetivo, é aparentemente e solidamente real, e a consciência segue a visão, e eu entro no mundo que estou observando. E entrando na minha imagem, ela se fecha ao meu redor. E este mundo, que aparentemente é o único mundo que eu deveria conhecer, é excluído. E eu sou parte do mundo que eu contemplei, eu estou nele. Eu exploro esse mundo e é tão solidamente real quanto este mundo, e não consigo encontrar meu caminho de volta a este mundo. Então, descobri o caminho de volta, e o caminho estava se sentindo. De pé naquele mundo, sem nenhuma rua que levasse a este mundo, assumi que a minha cabeça estava sobre um travesseiro na cama da sala, na casa, na cidade que eu conhecia tão bem. E sentindo, de repente, me vi como se estivesse de pé na vertical. Senti-me numa posição horizontal. E estou de volta, mas sou cataléptico. Eu não posso mover o corpo. Então, está tão congelado quanto este pequeno instrumento aqui na mesa, tão sólido quanto duro. Dentro de, digamos, meio minuto, eu poderia mover meu dedo, e então meu cotovelo. E então, depois de um grande esforço, eu poderia mover uma pálpebra e abrir minha pálpebra. Quando abri a pálpebra, olhei para os objetos familiares na parede que eu conhecia tão bem. Estou de volta. Estou de volta a este mundo, e agora este mundo excluiu esse mundo. Eu lhes digo, há mundos dentro de mundos. Aqui você pode tirar uma foto, a imagem do seu sucesso, se você quiser sucesso, a imagem do seu despertar, se você quiser qualquer imagem, e então você a contempla. E talvez você veja como eu estou vendo você agora. E então a consciência pode, e eu espero que isso siga sua visão, e você entrará direto nessa imagem e ela se fechará ao seu redor, fechando em torno de você. E você plantou. Você entrou nessa idade, por assim dizer, e fertilizou-a, e tenha em mente que a imagem e a visão têm hora própria. Não tente apressar isso. Amadurecerá, florescerá. Mas se para você, porque você está impaciente e parece lento, então espere, não será tarde, nem para si, nem para um mundo, a menos que sejam da mesma espécie e amadureçam no mesmo intervalo de tempo. Um frango eclode em 21 dias. Algumas coisas saem em 5 meses, algumas saem em 1 ano, e outras saem em 2 anos. E assim, plantamos coisas neste mundo e cada uma tem seu próprio período de gestação. Não pense por um momento no mundo como o conhecemos e como somos, que você vai pensar agora e então forçar o amadurecimento como se fosse fazê-lo. Ele virá como você deseja em seu próprio tempo. Deus é real. Você não pode questionar isso. Eu não, mas em 1963, o mundo científico questionaria isso. Eu não sei todos os usos da palavra Deus, mas eu gosto disso. Mas se te ajudar, use a palavra que mais uso, imaginação. Porque para mim, quando penso em Deus, quero dizer o mesmo que quando digo imaginação divina. Quando falo de Cristo, quero dizer imaginação divina, Deus em ação. É-nos dito, Deus é Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Imaginar é Cristo, que é Deus em ação. Assim, a imaginação em Cristo com sua imaginação, imaginando, está reconciliando todo o vasto mundo para si mesmo. Mas se isso te ofende, volte para a palavra Deus, mas não coloque Deus do lado de fora de algo separado de você, porque Ele não é. O nome revelado de Deus para este mundo é Eu Sou.
Esse é o seu grande nome. Você pode dizer, eu sou? Isso é Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou pensando que você não é bom. Bem, e isso que você está fazendo, isso é Deus em ação. E você sabe, você vai viver para ver o dia em que você está certo. Então, eu sou fazendo o quê? Qualquer coisa neste mundo, todas as coisas são possíveis para Deus. Quando você diz, eu não acredito assim e assim, perfeitamente, tudo bem. Esse é o seu privilégio. Mas quem não está acreditando nisso? Eu sou, você diz. Bem, isso é Deus. Não acredite, eu não sou bom, não vou ganhar a vida. Bem, esse é o seu privilégio. Acredite, e posso dizer-lhe como é verdade de Deus. Ele provará isso. Finalmente você se sentirá aliviado e dizer-me, eu lhe disse que não é bom. Não pode perceber que o está colocando em movimento e o estava fertilizando em seu mundo, pois o único nome revelado de Deus é Eu Sou. Então, o que você está imaginando? Não estamos ensinando a Bíblia. Estamos ensinando ritual e cerimônia, e tudo é vago. Não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é revelação de Deus para o homem. Se você nunca viu o interior de uma igreja, não faz diferença. De fato, nos é dito na Bíblia que não devemos construir uma igreja, mas o homem insiste em construir igrejas. Não construa nenhum templo para mim. Eu vou construir um para você. Isso é o que ele constrói, mas você não constrói um para mim. Segundo Samuel 7. Não me construa nenhum tabernáculo neste mundo. Eu construirei uma para você. E algum escriba, para justificar a construção de tabernáculos, inserido no versículo 13, que todos os estudiosos concordam, é uma inserção. Não é encontrado no manuscrito antigo. Eu lhes digo que o drama começa desta maneira. Deus nos criou e nós estamos mortos, e não há como nos tornar vivos e criativos como Ele é, a menos que Ele se enterre em nós. E este é o mistério da vida através da morte. Em João 12, versículo 24, um grão de trigo, a menos que caia na terra e morra, fica só, mas se cair e morrer, gerará muito. Assim Ele planta-se em nós, e é crucificado em nós. Ouça a crucificação. A crucificação acabou. Romanos 6, versículo 5. Você não será crucificado novamente. Você já está crucificado. Se estivermos unidos a Cristo em uma morte como a dele, certamente estaremos unidos a Ele em uma ressurreição como a dele. A ressurreição é para ser. Acontece individualmente e posso dizer por experiência, é verdade. O ato mais poderoso de Deus é a ressurreição. E cada indivíduo será ressuscitado. E no dia em que você for, você será o ser mais surpreso do mundo. Porque até aquele momento você não tinha ideia de que estava morto. Você não tinha ideia de que estava sepultado. Parecia tão natural andar nessa terra e fazer o papel que está jogando e achar que está vivo. Você se move do berço para o túmulo pensando que está vivo. E neste momento no tempo, você é repentinamente ressuscitado. No momento da ressurreição, você se torna desperto, consciente de que está sendo surpreendido. José tinha 110 anos quando ele saiu. Em hebraico, cada letra, cada número tem um certo significado. 100 é a letra com seu valor simbólico da parte de trás do crânio, Kof. 10 é a mão, o Yod. E Yod começa o nome de Deus. Se você pudesse cortar a mão do homem, ele não seria criativo, simplesmente não seria nada. A mão molda. Os moldes de mão é um símbolo de criatividade e assim, na parte de trás do crânio do homem, está acontecendo um ato criativo, como nos é dito em Filipenses. Aquele que iniciou em mim uma boa obra
a completará no dia de Jesus Cristo. Ele começou em você, Ele a iniciou, Ele a completará, e um trabalho está acontecendo no homem do qual o homem é totalmente inconsciente. Ele está sendo moldado na imagem de Deus. Quando essa imagem estiver completa para a satisfação de Deus, imaginação divina, ele acorda. Ele o desperta onde começou o trabalho. Ele começou na parte de trás do crânio. Ele desperta em seu crânio para descobrir que ele está sepultado. Há um momento de pânico e você se esforça para sair deste fabuloso sepulcro e sai do crânio como se alguém tivesse nascido. E esse é seu eu espiritual. Você não sabe nada sobre isso. Está sendo feito por você. Esqueça. Você nasceu fisicamente pela ação de um poder que não é seu. Você nascerá espiritualmente pela ação dos poderes além do seu. Não tente ser santo. Deus não está fazendo pessoas boas, pessoas santas. Deus está fazendo criadores, assim como Ele mesmo. Se você acha que é santo, essa não é a chave para o paraíso. Não importa quão bom você seja. Não importa quão sagrado você pensa que seja. A santidade não é a chave que permite que você entre nessa graça especial, sua criatividade. Deus está fazendo isso por você, trabalhando em você, trazendo-lhe a completa fruição e realização. Tente esse princípio de imaginar. E se há uma coisa que eu acho que o homem poderia fazer para ajudar, como algo dentro de uma concha poderia ajudar o pássaro, a chave é dada para nós no livro de Jó. Ele reclamou e reclamou de todas as coisas que estavam acontecendo com ele, mas seu cativeiro foi levantado quando ele orou por seus amigos. Se você usasse sua imaginação carinhosamente em nome de outra pessoa e se regozijasse com sua boa sorte sem qualquer recompensa para você, você veria como essa coisa começará a se desdobrar dentro de você. Então aqui está este nosso livro, o começo de tudo, verdadeiramente. É a imaginação divina e a imaginação divina se enterra no homem, num caixão no Egito. A palavra caixão é a mesma que a palavra arca. E você e eu não temos ideia. Eu sei que não tive nenhum. Eu pensei que ainda estava vivo. Eu pensei que todos estavam vivos ou morrendo. Eles ficaram cheios de sonhos, visões ou inconsciência. Mas quando acordei, estava vivo, desperto. Eu não percebi que era um sonho dentro de um sonho. Aqui estamos sonhando os pesadelos mais fantásticos do mundo. Chegará o dia em que você acordará e verá como Blake descreve, entre aspas, eu contemplo as visões do meu mortal sono de 6.000 anos deslumbrando em torno de suas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que é o meu eu, o Criador divino e Redentor. Fecha aspas. Ele não tinha ideia de que ele havia dormido por 6.000 anos em seu estranho sonho. Um dia, ele ressuscitou e viu o seu Redentor como uma serpente de pedras preciosas e ouro e sabia que era ele mesmo. Deus se transferiu para o indivíduo de tal forma que ele se tornou o ser que foi tirado do estado de inocência para o mundo da experiência. E agora despertou em um mundo completamente sujeito ao poder imaginativo. Quando eu vi, eu não tinha ideia de que era isso. Eu não tinha a menor ideia de que o feitiço realmente me tirou de um estado de inocência para o seu próprio propósito. E embora ele tenha me levado através desses pesadelos assustadores de 6.000 anos, ele me fez passar como a única maneira que ele poderia despertar e trazer-me para o estado onde eu não era apenas responsivo, mas me tornei um criador e preparado para viver em um nível superior, um com os deuses. Todos no mundo passarão pelo mesmo estado, pois a Bíblia é sua biografia. O único assunto na Bíblia é sobre Deus, e porque é sua biografia, é tudo sobre você, e você é Deus.
Então pare de procurar por Deus do lado de fora. Ele se afundou em você. Agora teste isso. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que você realmente não consiga o teste. 2 Coríntios 13, versículo 5. Eu lhe digo que sei que Blake não morreu, porque eu o conheci. Ele morreu aparentemente para o mundo, deixando para trás apenas as obras que ele nos deu na forma impressa. Eu falei com ele. Foi ele quem realmente me disse o que fazer para ver o que ele escreveu em sua Jerusalém, como ver um homem contendo todo o vasto mundo. Eu não fazia ideia de quando ele me disse que, quando eu viesse a descansar, me veria como aquele homem. Eu simplesmente o obedeci e caí para trás e vim voando pelo espaço como um meteoro. E então, quando eu parei, aqui está este ser celestial, um ser radiante, que está em chamas, e eu vi que era eu mesmo. Quando me aproximei, continha todas as nações do mundo. Eu realmente me vejo contendo todas as nações do mundo. E então ele me explicou. Tudo que você vê, embora apareça fora, está dentro em sua imaginação de que este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Pegue qualquer imagem no mundo e entre nela, e a imagem torna-se objetivamente real dentro do seu mundo. Está tudo contido dentro de você. Tire a pobreza, está lá. Tirar a riqueza, está lá. Tirar reconhecimento, está lá. Tire o estado desconhecido, está lá. Tudo está lá, e cada estado é personificado. Então você se aproxima de um estado, e o estado é personificado. E quando você encontra o estado, você entra no estado. E então você o externaliza em seu mundo. Você está vivendo em um mundo de sombras, diz ele, até o dia em que você ressuscitar. Você continuará sua jornada por algum tempo, contando a história que encontrou para aqueles que a ouvirem. E então, quando você tirar sua roupa dessa vez, você a tirará pela última vez. Você nunca vai colocá-la novamente. Não há vestes de carne na ressurreição. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.